Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago este livro que está aqui, este pequeno opúsculo que tenho aqui ao meu lado e que tem por título Convém ao cristão participar na política. Portanto, se convém ao cristão participar na política. Escrito por H.P. Barker, que é, portanto, um escritor protestante, e que escreve aqui um pequeno opúsculo e que faz a defesa de que o cristão não deve participar na política. E por isso resolvi fazer aqui uma pequena crítica a este opúsculo, porque devo de dizer que eu não penso assim, portanto, não é esta a minha visão, e tenho aqui algum material que eu vou partilhar com os meus amigos sobre esta temática. Deve ou não o cristão participar na política? E também, na última parte do vídeo, na parte final, irei também falar sobre a questão política de deve o cristão ou não votar num partido comunista ou num partido socialista. Última parte do vídeo, portanto peço aos meus amigos para não saírem daqui, para verem o vídeo até ao fim, porque este vídeo vai ser muito interessante. O material que eu vou aqui apresentar, portanto, é uma visão minha e de alguns cristãos que pensam como eu, que pode também não ser a visão geral, mas vou aqui apresentar alguns factos, alguma matéria que nos vai fazer refletir sobre esse assunto. Portanto, H.P. Barker fala do caso da participação política. Deve o cristão ou não participar na política? E este autor vai dizer que não. Vai enumerar uma série de versículos bíblicos, principalmente a passagem muito conhecida do Evangelho, que nos diz: dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, que é basicamente o princípio da separação entre Igreja e Estado. Bom, e ainda vai dar mais alguns outros versículos sobre o que é do mundo e o que é de Deus, e também uma passagem muito conhecida: o vosso reino é celeste, é o reino dos céus e não é o reino deste mundo. A vossa pátria é a dos céus e não é deste mundo. Isso é uma das dos principais argumentos que este autor, H.P. Barker, que tem aqui o livro ao meu lado, explica de que, de facto, a pátria do cristão é a pátria celestial e não é a pátria humana, a pátria mundana. Com base nessa sua explicação, eu vou aqui rebater algumas ideias. Primeiro, uma das coisas muito importantes que nós temos de ter noção é de que todos nós temos uma missão neste mundo, nesta terra. Todos aqueles, portanto, e espiritualmente falando, todos os cristãos, sejam eles católicos, protestantes ou ortodoxos, têm uma missão neste mundo. E qual é essa missão? Bom, a missão principal é apresentar Cristo ao mundo. Essa é a missão principal, não é? Alguns poderão dizer que a missão principal é a salvação, ou é a família, ou seja o que for. São também pontos importantes e missões importantes. Mas o principal, que é aquilo que Jesus disse: batizai, e convertei, e depois batizai, levai a palavra de Deus e depois batizai, e depois ide para o mundo evangelizar. Portanto, apresentar Cristo ao mundo significa que Cristo é, de facto, uma visão, uma palavra, e essa palavra tem que ser apresentada para o mundo, obviamente. E esta palavra traz com ela implicações importantes, tanto a nível espiritual como também a nível temporal. E a nível temporal traz implicações de que o cristão tem uma atitude neste mundo, tem que ter uma atitude neste mundo. Então, cristão dizer que nada quer com a política, ignora completamente as questões políticas, bom, é a mesma coisa que um cristão que diga que vai viver para Marte ou vai viver para a Lua. Não é? Porque se não está cá a fazer nada, se diz que não tem nada a ver com isto, porque tudo o que rege a nossa vida é a política. O mundo político é o que rege a nossa vida. As leis, tudo à nossa volta é política. Não esqueçamos que a palavra política significa regir a polis,
É, portanto, a administração da cidade, a administração da polis, é a administração da vida pública. Portanto, cristão que não quer nada com a vida pública, que só apenas quer viver na vida privada com ele e com Deus, o melhor é fazer aquilo que os padres, alguns monges na Idade Média faziam, que iam para cavernas, não é, ou mosteiros, retiravam-se completamente da vida pública para ficarem isolados. Não é esse o caso. Nós todos temos, portanto, uma ação para desempenhar neste mundo. A nossa influência que vem da palavra de Deus tem que ser apresentada ao mundo. E com isso, vou para o primeiro ponto da minha argumentação. A legitimidade da política à luz da palavra de Deus. Portanto, o poder civil é uma vocação. Isto está na palavra. E é legítima diante de Deus. É uma vocação e é legítima diante de Deus. Depois eu vou fazer aqui a separação entre o que é participar na política partidária e o que é participar na vida cívica política, que são duas coisas completamente diferentes. Portanto, em Romanos 3, 11.7, versículo 7, podemos ler: o poder civil é ministro de Deus para promover o bem e cobrir o mal. Não esqueçamos que Deus instituiu os poderes e os governos no mundo. Portanto, toda a autoridade constituída procede de Deus e deve agir em nome de Deus. Portanto, isso era no ponto de partida. É claro que depois os governos foram secularizando e até hoje opõem-se a Deus, não é? Como sabemos. Mas, no início, Deus instituiu as autoridades para governo os homens, como governo nos homens, para governar os homens. Portanto, homens de Deus exercerem o papel político em momentos de crítica na história, isto aconteceu. E até foi benéfico para o cristianismo. Lembramos de Constantino, em 313, quando se dá o fim das grandes perseguições cristãs, porque não tinham continuado. Se o Império, neste caso Constantino, se o Império Cristão da Europa não tivesse tido a influência de Constantino e todos os imperadores, poderia ser que a Europa não se tivesse cristianizado e não sabemos o que é que poderia ter acontecido. Portanto, terceiro princípio, o princípio de Deus que deve reger a política. Portanto, princípios, o povo de Deus precisa ter critérios claros na escolha dos seus representantes. Deuteronômio 17, 14 e 20. Esses princípios claros dizem respeito ao seguinte. Portanto, os cristãos, portanto, têm uma visão do mundo, não é? Têm uma cosmovisão do mundo, baseado na palavra de Deus. Dentro da política partidária, quando há eleições, os cristãos devem analisar e olhar para portanto, neste caso, os representantes, não é? Que vão concorrer à eleição, neste caso, os vários representantes que vão concorrer às eleições, e os cristãos devem analisar um por um e ver aquele que mais se aproxima portanto, das ideias que estão na palavra de Deus, da sua visão, que é a visão bíblica, aqueles que mais se aproximam. Mesmo havendo poucos ou havendo uma visão contrária, devemos ler, reter o bem e ver o que é que mais se aproxima à visão bíblica. Portanto, o povo de Deus não deve ser omisso, como eu disse, mas deve ponderar em todas essas questões. E lá está. Em Provérbios 31, 8, 9, o povo de Deus precisa votar em representantes que amem a justiça, lá está, que se aproximam, amar a justiça. O representante até pode não crer em Deus, mas se ele amar a justiça, aquilo que for justo, é aquilo que se aproxima da palavra. Portanto, a vocação, o preparo intelectual, o caráter do justo, que é incorruptível, a coragem para se envolver com os problemas graves, a visão, o tino administrativo, a capacidade de contornar problemas aparentemente insolúveis e não temer denunciar os erros dos poderosos, estes devem ser as qualidades que o cristão deve tentar encontrar na pessoa que mais se aproximam dessas características. Então, podemos dizer que, de facto, há uma missão, o cristão deve participar no voto eleitoral, que é isso que hoje aqui estou a defender. Não estou a defender que o cristão deve participar na vida partidária. Há alguns que o fazem.
Há cristãos católicos e evangélicos que entram para a política, que se candidatam a cargos políticos, não é? Cargos e até outros cargos, não é? Mas cargos políticos. Não estou aqui a defender isso, porque isto é outra questão que eu não vou abordar muito aqui hoje. Eu vou abordar mais na questão da participação cívica do crente na sociedade. Ou seja, todo crente, aquele que crê, deve ter a sua participação e deve votar porque é um direito cívico. Isto é bíblico, é um direito cívico. Aqueles cristãos que dizem que não querem votar porque todo o sistema é corrupto, não deixa de ser verdade, o sistema é corrupto, mas o cristão tenta ver quem se aproxima mais da sua, tanto, neste caso, dos valores e princípios que o cristão defende, que é isso que o cristão deve procurar. Portanto, alguns pontos que existem dentro da própria Igreja, que é a ideia de que a Igreja precisa fugir a todos os pés de tudo o que seja questões políticas. Isso é um erro. E mais uma vez eu digo que a palavra política é, portanto, a arte de exercer o governo da polis. Portanto, é administrar a cidade. Portanto, se a Igreja está na cidade, se a Igreja tem um papel importantíssimo para dentro da cidade, não é? Para agir conforme a sua palavra na cidade, ela também deve ter um papel importante naquilo que diz respeito à eleição dos, neste caso, dos políticos, não é? Que vão governar, não é? Portanto, podemos dizer que o cristão tem, de facto, deveres cívicos. E eu quero aqui dizer alguns versículos importantíssimos que apoiam esta ideia. Em Romanos 13:1 lemos: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem porque foram instituídas por Deus. Mesmo quando são autoridades que se opõem a Deus, elas estão lá por permissão de Deus, porque Deus quisesse não estavam lá. Em Hebreus 13:7, lembram-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Em Tito 3:1, lembram a todos que se sujeitem aos governantes e autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Isso também é uma obrigação que nós temos. E o facto do nosso direito cívico em exercer o dever censitário, não é? O dever de voto, também é um dever. 1 Timóteo 5:17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos da dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Em Lucas 10:19 lemos: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes será feito. Em Romanos 13:3 lemos: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Vocês, quer vivem livres de medo da autoridade, pratiquem o bem e a ele enaltecerá. Em 1 Pedro 2:13-15 lemos: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei com autoridade suprema, seja ao governante como por ele enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês, portanto, silenciem a ignorância e a insensatez. Portanto, em Isaías 46:10, desde o início faço conhecido o fim desses tempos remotos e que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agradar. Portanto, Deus falando ao seu povo. Em Salmos 24:1-2 lemos: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Isto aqui, o que é que isto quer dizer? Se Deus criou todas as coisas, se Deus faz chover sobre os maus e os bons, não é? Se Deus criou todas as coisas, é dever de todos os que creem e seguem a Deus, também eles exercerem os seus deveres no mundo. Pronto. Dito isto, passando esta parte, chegamos à conclusão que eu penso que sim, é um direito do cristão participar na vida política. O cristão deve participar na vida política nas questões principais como a disponibilização da gravidez, como a eutanásia,
como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, todas essas questões e mais algumas que possam vir, o cristão tem o direito de exercer a sua opinião baseado nas convicções que tem, que são as convicções bíblicas, e por isso tem o direito de exercer o seu voto, se houver, portanto, neste caso, os tais referentes, não é? Em que haja oportunidade das pessoas poderem, portanto, participar e dar a sua opinião, não é? Dito isto, passando à frente, vamos ao segundo ponto deste vídeo, que é para mim o ponto mais importante e também o mais polémico. E eu aqui vou falar para dentro da igreja. Vou falar para a igreja. Porque eu tenho visto muita coisa acontecer à minha volta e fico estupendo com coisas que eu vejo. E aqui eu vou ter que ser claro, conciso e reto. Cristão não vota em comunista. Isto pode ser radical, pode até ofender pessoas, mas eu vou aqui falar e vou repetir de novo. O cristão, aquele que é cristão, que segue a Cristo, aquele que acredita na palavra, aquele que segue os ensinamentos de Cristo, não vota em comunista. E porquê? Nós agora vamos ver porquê. O comunismo, que é uma doutrina política e económica, mas política, é contrária aos ensinamentos bíblicos. E vou repetir, o comunismo é contrário aos ensinamentos bíblicos. Não vou entrar muito nessas questões, toda a gente sabe, há várias questões. As principais são: o próprio fundador do comunismo era um ateu, defendia o ateísmo e ainda, nas suas palavras, Karl Marx explica que a religião é o ópio do povo. Toda a gente sabe, toda a gente conhece essa expressão. Mas o próprio Karl Marx também fornece uma série de razões para que os comunistas não sejam crentes, ou seja, não acreditem em Deus. E, para terminar, o próprio Manifesto Comunista do Karl Marx também fala sobre a abolição da família, como sendo contrário aos ideais comunistas. Família burguesa e capitalista, como o próprio Marx fala no Manifesto Comunista. Portanto, tudo isso são razões suficientes para que o cristão não vote num sistema comunista. E o que diz um sistema comunista, diz também um sistema socialista, porque o socialismo engloba 5 ramos, isto agora é história das ideias políticas, não é? É ciência política, em que um desses ramos é o chamado socialismo científico, que significa comunismo, não é? Então, isto quer dizer que o socialismo, que é um sistema político, económico, colectivista, ateísta, com uma visão contrária aos ensinamentos bíblicos, contrária à palavra de Deus e, portanto, nada tem a ver com a Igreja e, antes pelo contrário, é um sistema ateísta. Portanto, todo cristão deve se opor a um sistema ateísta. Portanto, isto é no caso da participação política. É claro que o cristão pode e deve conviver com alguém que seja comunista ou socialista, no sentido de falar com ele, de apresentar a palavra, de conviver, de tentar falar com ele. Isso pode fazer todas essas coisas, não é? Agora, apoiar um sistema, dizer que é cristão e que é comunista, é a mesma coisa que alguém dizer, não sei, alguém diz que é azul, mas depois é vermelho, não é? É uma contradição. Isto, portanto, é um pouco a ideia da lei da não contradição, não faz sentido, não é? Se sou A, não sou B. Se sou B, não sou A. Não posso ser A e dizer que sou B. Portanto, há aqui uma contradição. Portanto, resumindo, cristão não vota nem em socialista, nem em comunista. E eu tenho visto aí muita gente dentro das igrejas a apoiar sistemas comunistas e sistemas socialistas. E sistemas evolucionistas, sistemas ateístas. Eu fico com os cabelos em pé quando vejo o impreparo, porque isto é impreparo teológico que muita gente tem. Ou seja, leem as escrituras superficialmente e depois, e principalmente no mundo católico acontece muito isso,
não é? Principalmente por causa que o catolicismo aproximou-se muito do comunismo, com a teologia da libertação, com as várias teologias que foram entrando por dentro da Igreja Católica, com o próprio Vaticano, não é? E com este Papa que agora está no Vaticano, não é? Portanto, e então vemos muito isso, há muitos bispos e padres que muitas vezes pregam, não é, nas suas homilias, não é, um discurso muito virado, um discurso muito esquerdista, muito comunista, que nada tem a ver com a palavra. E nós temos que ter ciente de que a palavra de Deus nada tem que ver com o comunismo. Porque nós sabemos que em Atos, há aquela famosa passagem em Atos, que os primeiros, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, dividiam tudo e tudo lhes era comum, não é? É Atos 2,45 ou qualquer coisa assim, ou 3, agora não me recordo, em que tudo era comum, tudo era dividido. Atenção, porque isto era tudo comum em relação a Deus e era tudo com o espírito de adorar a Deus e não adorar um sistema político que ainda por cima que é ateu. Porque o comunismo diz que tudo deve ser igual, todos devem ter o mesmo, mas quem? O partido? Não. O partido tem tudo, não é? O partido comanda tudo. Nós sabemos bem disso, não é? Conhecemos bem disso. E ainda por cima, toda a gente deve, portanto, adoração ao próprio sistema, ao próprio partido, não é? Daí ser muito importante nós fazermos uma grande distinção entre o que é o cristianismo e o comunismo. Atenção, são duas coisas opostas, duas coisas completamente opostas, nada tem a ver uma com a outra. Nada, absolutamente nada. Antes, pelo contrário, o comunismo é a doutrina política que mais persegue o cristianismo. Portanto, há outras doutrinas, não vou aqui falar, mas o comunismo é uma das doutrinas que mais persegue o cristianismo no mundo. E que mais perseguiu, não é? Ao longo da história. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Penso que não há assim muito para dizer. Este opúsculo que está aqui ao meu lado fala de algumas coisas interessantes, tem algumas coisas que eu não concordo. De facto, tenta fazer uma separação entre o que é político e o que é religioso. Deve haver uma separação em certas coisas, mas não é em tudo. Não é em tudo. Penso que o crente, para novamente concluir, penso que o crente deve ter uma participação ativa na política, deve manifestar suas convicções bíblicas na vida da polis, na vida da cidade, na vida política, deve o fazer por meio de todos os mecanismos legais que tem, e um deles é o mecanismo do voto, deve o fazer e deve tentar sempre escolher, portanto, o candidato que se candidateia ao lugar político o mais próximo das suas convicções, das convicções que o cristão defende, são as convicções bíblicas. Se nós temos partidos que defendem todo o oposto das convicções que nós temos da palavra, então devemos de votar contra essas pessoas, elegendo aqueles que mais se aproximam. Espero que tenha sido, mais uma vez, útil. Podem comentar, podem também dar a sua opinião, porque eu apenas aqui tentei, mais ou menos resumidamente e biblicamente, dar a minha opinião. Há coisas que eu também não sei, não é? E que eu tenho que aprender também, não é? Há muita coisa. E estamos sempre a aprender, como eu costumo dizer, e espero que mais uma vez esse vídeo possa ser útil, possa nos pôr a refletir sobre a importância que é, de facto, participarmos, darmos o nosso voto, darmos a nossa participação na vida política. Espero que mais uma vez tenham gostado deste vídeo e até uma próxima.